Negócio fechado, mas aí acabou? Ou será que dá para a gente transformar essa venda numa relação de longo prazo? Vamos saber? Roda a vinheta. Transformar as vendas da sua equipe num relacionamento contínuo com o cliente que possa gerar mais vendas é tudo que a gente quer. Vamos então saber do Marcel Molina, líder de treinadores e multiplicação aqui na Bravende, palestrante, treinador e mentor. Marcel, como é que o pós-venda pode ser usado como estratégia para a gente aumentar as vendas recorrentes? Bem-vindo. Obrigado, Elis. E a questão é o seguinte, existe uma máxima que fala que o pós-venda nada mais é do que o pré-venda de uma próxima venda. Atenda bem o seu cliente para atendê-lo sempre. O que muitas vezes, claro que aqui, para quem está nos assistindo, a gente lida com profissionais dos mais variados segmentos, cada mercado tem a sua própria característica, mas todo cliente, ele compra uma experiência. Dentro aqui da nossa arena, a gente já falou bastante que nessa postura, pessoas vendem para pessoas. Então, quando você faz um atendimento bem feito, quando você demonstra um interesse genuíno no outro, quando você busca alternativas até para lidar e resolver os conflitos que vão aparecer durante toda a sua jornada de atendimento, você vira e se torna referência para esse cliente. E das duas, uma. Ou esse cliente ele volta a comprar, ou se ele não comprar, ele vai te recomendar para outras empresas e para outras pessoas. Então, assim, atenda bem o seu cliente, porque isso gera naturalmente novas oportunidades, porque o ser humano ele busca experiência, o ser humano ele busca essa energia positiva ao longo dessa jornada. Marcel, e quando a gente pensa assim, tá, ok, já entendi que tem que ter interesse genuíno, criar essa conexão que naturalmente ele vai me procurar. Tem ações específicas, técnicas específicas que esse vendedor, que essa equipe de vendas pode ter ali como 3 principais para sempre fazer, possibilitando com que essas vendas sejam mais recorrentes? Qual que é o grande problema do pós-venda? E aqui eu vou usar primeiramente o pós-venda dentro da postura do vendedor, porque o vendedor é a referência para o cliente. Por mais que a empresa tenha o departamento específico de pós-venda. Qual que é o grande problema na postura do vendedor? Eu fui lá, na hora de vender algo para você, Elis, eu te dou toda a atenção. Eu te mando 200 mensagens, eu te ligo, eu estou aberto para reunião, eu te visito, eu tomo café, eu almoço. Fechamos o contrato. Você olhou lá algum processo, puxa, fiquei com uma dúvida. Deixa eu ligar para o Marcel, que é o meu vendedor, né? Porque eu preciso tirar aquela dúvida específica. Esse vendedor nunca mais atende o profissional. E quando atende o seu próprio cliente, isso não é mais comigo, é com a área tal, é com a pessoa X. Por mais que isso seja uma verdade, mas qual é a percepção que você passa para o cliente? Na hora que você está lá querendo vender, atender o seu interesse, é um interesse genuíno, te dou toda a atenção. Depois de vendido, cliente não é mais importante para aquele vendedor. Talvez você que está me assistindo nesse momento vai falar, putz, Marcel, mas na grande realidade é da área A, B ou C. Só que o cliente, ele quer que você seja o maestro desse recurso. Então, qual que é a dica? Nesse tipo de situação, você virar para o seu cliente e falar, cliente, quem resolve isso é a área tal. Eu vou colocar vocês em contato. Elis, me faz o seguinte, se não der certo, me retorna aqui, porque daí juntos a gente vê uma outra alternativa. Então, eu como vendedor, eu vou maestrando todo esse processo, para que o cliente ele tenha a percepção. Puxa, essa empresa tem várias áreas, tem vários departamentos, mas tem alguém que me representa. Esse alguém é o vendedor. Uma outra dica fundamental é, coisa muito simples, Elis. Eu fui lá e vendi um produto para você. Eu posso, daqui a 2, 3, 4 dias, sei lá, e aí cada um vai colocar no seu fluxo, te ligar. E aí, Elis, tudo bem? Recebeu meu produto? Tá tudo bem? Atendeu às suas necessidades, atendeu às suas expectativas? Tem algum ponto aqui para a gente poder melhorar? Esse cuidado com a entrega, com o feedback, se deu tudo certo, para mostrar para o cliente, eu estou te ligando aqui, Elis, para saber se aquilo que eu vendi, de fato atendeu a sua expectativa. E se não atendeu, eu vou querer saber o porquê que não atendeu e vamos trabalhar um plano de emergência, talvez para resolver essa questão. Pessoal, pequenos detalhes na nossa postura que faz toda a diferença para que isso traga cada vez mais resultado e novas oportunidades. Marcel, tem uma ferramenta bastante comum que é a tal pesquisa de satisfação com o cliente. Essa é uma boa ferramenta de pós-venda? Ela é se for bem utilizada, tá? Porque
Tem lá uma ferramenta que a gente trabalha que é o NPS, o Net Promoter Score. E aqui, obviamente, não vou citar nome de empresas, até por questão de confidencialidade, mas você já deve ter ido a algum estabelecimento, Elis, que lá, de repente, depois que você é atendido, tem lá uma perguntinha numa tela, num tablet, né? De 0 a 5, de 0 a 10, qual a nota que você dá para atendimento. E a nota, você dá lá nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, e depois vem um muito obrigado. A grande questão é, o que você faz com isso? Se a própria ferramenta não traz um feedback, o cliente ele não pode colocar ali o questionamento dele, você vai ter só um número. E muitas vezes você vai questionar, mas o cliente estava de mau humor aqui, não é culpa minha, e você vai ficar jogando a culpa muitas vezes para o interlocutor. Inclusive, temos treinamentos da Bravent que trabalham esse aprofundamento desse indicador. É perguntar, se você pudesse, de uma nota de 0 a 10, me indicar para um amigo ou parente, que nota seria essa? Aí você dá lá uma nota 2, vamos supor que você é uma detratora. Depois vai ter outra pergunta. O porquê que você deu essa nota? A tendência é que você coloque um comentário. Só que esse comentário, possivelmente ele vai ser superficial. Aonde agora entra o pós-venda? É quando a área de pós-venda vê aquele comentário, pega o telefone, liga para o cliente. Fala, Elis, recebi aqui a sua pesquisa do NPS. Dia tal, horário tal, você deu uma nota 2, colocou esse comentário aqui. O meu objetivo é dar voz a você, meu cliente. É entender o porquê desse seu questionamento, para que a partir daí a gente possa ver internamente o que fazer, muitas vezes, para poder melhorar. Elis, eu te garanto, só essa postura já muda a percepção do cliente, porque ele pensa o seguinte, estou respondendo essa pesquisa aqui porque alguém mandou responder, não vou fazer nada por isso. Aí quando tem uma área que lê a pesquisa, se incomoda, liga para o cliente para entender o porquê do comentário, para a partir daí pensar num plano de melhoria, eu estou dando voz ao meu cliente. E só essa percepção já valoriza muito esse trabalho de sustentação. Tudo isso para dizer o quê? O NPS bem utilizado funciona. Só como uma ferramenta tradicional, não faz a menor diferença. Tem outro aspecto também, né, Marcel, que ninguém reclama de algo que já desistiu de ser atendido. Então, se você está recebendo alguma reclamação no pós-venda, numa pesquisa de satisfação, é porque, de alguma forma, aquele cliente, aquele prospect, aquele lead, aquela pessoa que convive com você, ela tem uma expectativa de que você pode realizar aquilo. Porque se a pessoa desistiu, ela não vai gastar o tempo dela para preencher uma pesquisa e fazer um comentário de que ela não está tão feliz. Porque se ela desistiu, ela simplesmente vai e compra com o outro. O que é bacana em cima disso, se você muito bem colocou, é quando eu não quero mais comprar, eu não perco meu tempo à toa. Ninguém gasta seu tempo para aquilo que não faz a menor diferença. Só que quando eu reclamo, e às vezes pode ser até uma reclamação dura, o que eu estou dizendo nas entrelinhas, Elis, eu quero continuar sendo seu cliente. Só que para isso acontecer, tá aqui meu feedback, eu quero te incomodar, mas o propósito desse feedback é positivo. Eu quero que você melhore, eu quero continuar sendo cliente. Qual que é o grande erro? A pessoa olha isso como uma crítica. Olha, não me respeita, não me valoriza. Não é nada disso. A gente só cresce através desse feedback. E que muitas vezes, né, vai tirar a gente da zona de conforto, mas ele é necessário. Ele é duro, ele é necessário, mas ele nos ajuda a desenvolver como ser humano e como empresa, né, efetivamente. Marcelo, vamos dar uma ajuda para os gestores comercial, da parte deles, da liderança. O que é que pode ser feito para que eles impulsionem os vendedores, a equipe, a querer fazer mais ações de pós-venda? O que está na gestão, no comando da gestão? Então, Elis, quando a gente fala em gestão de vendas, o líder ele tem que atuar muito no papel de inspirar e trabalhar a liderança por atitude. O grande ponto de impulsionar os vendedores a ter esse trabalho de pós-venda é o líder mostrar na prática que isso acontece e que isso gera resultado. Em muitos treinamentos que a gente já desenvolveu, em várias empresas, em muitas mentorias, eu já vi líder virar para mim, Elise, e falar assim, Marcelo, isso não funciona. E aí a gente faz ação de ir lá e atuar isso dentro da realidade do cliente. Então eu virei para esse líder e falei, você me dá liberdade? Então de ir lá e mostrar na prática como é que faz? E aí fui lá, me apresentei como colaborador daquela empresa, trabalhei toda essa questão de perguntar como é que foi a entrega, etc., feedback, NPS e tudo mais, e automaticamente aconteceu o efeito que eu comentei no começo da conversa. Ou a empresa voltou a comprar, ou ela voltou a indicar. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém chega lá, assume esse papel, faz acontecer para os outros verem que isso dá resultado, consequentemente você mobilizou aquele grupo. Por que vendedor não gosta de fazer isso? Elisa, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que correr atrás, tenho que visitar cliente, tenho que fazer tal, vou ficar ligando, ação de pós-venda. Só que as pessoas não entendem que o pós-venda
é o pré-venda de uma próxima oportunidade. Nada é perdido. E aquela história, né, Liz? Quem não é visto, não é lembrado. Não adianta eu só aparecer para o meu cliente quando eu preciso bater a meta como vendedor. É importante eu estar frequentemente visitando e em contato com esse cliente, e às vezes não é o momento de compra dele, mas quando esse momento chegar por parte do cliente, ele vai lembrar de quem? De quem só aparece no último dia do mês, desesperado para vender, ou ele vai lembrar daquela pessoa que esteve sempre presente, sempre esteve junto, sempre demonstrou interesse no negócio e buscou sempre trabalhar um plano de melhoria. Nem preciso te responder. E também, né, Marcel, é importante que a própria gestão, em questão de governança, faça ali uma medição de quais são as vendas que são recorrentes de relacionamento constante e quais são as vendas que acontecem ali porque simplesmente foi e prospectou alguém que estava mais frio. Naturalmente, a gente vai ter um funil muito mais recorrente nesse cliente que você já tem relacionamento. E, Elis, um ponto importante, inclusive aqui dentro da Bravend, na época da pandemia, onde todos os negócios que a gente tinha eram presenciais, a gente teve que migrar para um online, a empresa só conseguiu se manter em função da recorrência desses grandes clientes que a gente sempre teve, que são clientes onde o pós-venda sempre foi muito bem feito e são clientes que estão na casa há mais de 5 até 10 anos. Então, assim, o pós-venda garantiu a sustentação de um negócio em um momento crítico quando nós passamos aqui pela pandemia. E eu não vou nem dizer em renovações, eu vou dizer em indicações. Hoje, grandes clientes onde a Bravend está inserida, veio para profissionais que estavam numa empresa de tecnologia, foi para uma outra empresa no segmento bancário e nos levou para essa outra empresa. Então, o trabalho bem feito em uma empresa não gera só renovação naquela empresa, gera indicação em outros clientes que, se não fosse essa indicação, a gente nunca teria essa abertura. Para você que está nos assistindo, trabalhar o pós-venda, trabalhar a sustentação, eu acredito, é uma das melhores estratégias que você pode adotar para poder vender mais e melhor. Muitas vezes eu faço esse trabalho e o resultado não vem no curto prazo. Só que em algum momento aparece. Aí sabe aquele vendedor? E você que está me assistindo deve conhecer alguém assim, se não for você. De repente, parece você estar sem luz no fim do túnel e aparecem uns clientes do nada comprando. Querendo você, querendo o seu produto ou serviço. Pro amador vai falar, nossa, aquilo lá tem um mundo virado para a lua, né? O profissional não. O resultado, ele vem, mas ele não vem do nada. Ele vem em recorrência de um trabalho, de um pós-venda bem feito em um ciclo anterior. Em algum momento, a coisa acontece. É mais sustentável, né? Esse Muito vendedor mais ele sustentável. vai começando a rampar e ele vai se mantendo na rampa. Para acabar esse episódio aqui de pós-venda, Marcel, ferramentas de CRM, tem muita gente nem usando ainda em 2025, né? CRM? Que é isso? Que é isso? Eu acho que esse é um grande gargalo do vendedor, não só para o pós-venda, mas pensando em planejamento, pensando em tudo. Hoje o vendedor ainda, claro que eu estou aqui generalizando, ele não tem como cultura olhar ferramentas, fazer uma análise crítica de dados para pensar em qualquer tipo de plano de ação, inclusive em ações de sustentação em relação à pós-venda. Vou falar para você que está me assistindo e me dê abertura a essa provocação, mas em muitas empresas a gente mapeia, né? Que tipo de ferramenta hoje você tem no seu CRM, na sua empresa? Não, eu tenho tecnologia A que faz isso, busca o dado, pega informação, linka um dado A com um dado B. Eu falo, uau! Agora, o que você faz com isso? Como é que você transforma isso em resultado? Como é que você transforma isso em plano de ação? Como é que você transforma isso em ação de sustentação para um pós-venda? 90% das pessoas, eles travam. Então não adianta ter dado sem transformar isso em informação e consolidar isso em plano. Então, para você que está nos assistindo, indiferente da ferramenta que hoje tem a sua empresa, você tem que ter essa análise crítica de pegar hoje o que você tem de informação e transformar isso em plano. Trabalhar previamente, mapear tudo que você tem ao seu redor. O que eu entendo, Elis, é que a gente precisa investir cada vez mais tempo no planejamento para que a gente consiga executar o nosso esforço na execução. O vendedor fala, eu não tenho tempo para isso. Agora, quanto tempo o vendedor pede lidando com objeção? E se pudesse trabalhar esse tipo de ferramenta, estaria muito mais fortalecido para a venda e também para o pós. Estamos na metade da nossa temporada, 5º episódio. Curta, comenta, compartilha, repassa aí para sua equipe de vendas, para os seus colegas vendedores, para que no pós-venda vocês tenham mais sustentação, porque o pós-venda, né, Marcel, como é que é? É o pré-venda da próxima venda. Da próxima venda. Então vamos para o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.